Pai, Senhor, igreja, louvado seja Deus, irmãos. Mais uma sexta-feira diante da presença de Deus, iniciando mais um dia de grande graça. Eu, particularmente dizendo, desde sexta-feira passada, eu estava com o coração na mão, não vi a hora, irmãos, de estar mais uma vez com os irmãos, que está sendo muito produtivo. Quero mandar um recado para o Paulo. O Paulo foi uma das pessoas que no culto passado e no vídeo passado, Deus me revelou que 4 pessoas iam arrumar um emprego. Ele já me mandou um e-mail dizendo que ele já arrumou o emprego e ele já está agora empregado, né, irmãos? E eu louvo a Deus pela vida do irmão Paulo. Então, eu queria dizer para todos os irmãos aí que estão conosco no mesmo canal, no mesma atitude de ir para o céu, porque sabemos, irmãos, que e Jesus está voltando. É muito sério quando se trata da salvação e quando se trata do homem arrependido na face da terra. Vivemos realmente num campo de batalha e vivemos realmente num campo onde os homens estão totalmente ataviados de uma mancha de pecado, uma mancha de agonia, e também muitos irmãos estão vivendo na demagogia do mundo e nas suas imundícias e carregam fardos pesados. Muitos pastores, muitos irmãos e irmãs estão cada dia mais indo para o abismo por não conhecer a verdade nem o estatuto dela. E é por isso que hoje, nesta sexta-feira, estamos para anunciar aos irmãos e irmãs, jovens que estamos nos acompanhando, da salvação do homem e da integridade do homem, a santidade a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a terra já estava condenada e não é todos que vão entrar no céu, porque nós já estávamos condenados, então nem todos verão a face do Senhor. Por quê, irmão? Porque não seria fácil o reino de Deus, e por isso que no seu corpo ela já pode tirar você da salvação. Por quê, irmãos? Porque ela já estava condenado. Essa segunda chance é a chance da graça, do caminho estreito e da porta estreita também. E é por isso que os irmãos têm visto nossos vídeos edificados a muitos e milhares de pessoas que têm falado, que têm edificado através dos nossos cultos e dos nossos ensinamentos, porque nossos ensinamentos são de Deus. Amém, irmãos? Eu vou aqui ler uma palavra rapidamente como abertura, que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Olha só que lindo. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, está escrito assim, no versículo de número 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como agradar aos homens. Olha aí, irmãos, voltando lá, porque a nossa exortação não foi com engano, como muitos estão exortando no engano aí, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os corações. Então, vemos que Paulo está escrevendo na carta de Tessalonicenses que a exortação de Paulo não vem segundo a eficácia da carne, mas sim pela vontade do Espírito de Deus. E por isso mesmo, ele não veio para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Escreve dizendo que é melhor agradar a Deus do que os homens. Então, os irmãos já veem com essa palavra que hoje, este culto de hoje, esse ensino ao vivo de hoje, como muitos têm dado muito fruto, vai ser um ensino de muita pancadaria. Ou seja, essa pancadaria não vai ser contra você, meu irmão e minha irmã carnal, não. Pancadaria contra o inferno. Porque o inferno já se levantou na sexta-feira, ficamos sem internet, foi uma luta terrível até o Senhor nos dar vitória. Amém, igreja? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter colocado a minha vida nesse sentido. Os irmãos têm visto aí meu testemunho de vida. Estamos maravilhados, porque o Senhor virá nos buscar. O tempo do Senhor está chegando, e é o tempo que Paulo também escreve na mesma carta, no capítulo 4,
dizendo, na segunda carta, dizendo que assim deixaremos o corpo corruptível e entraremos no corpo incorruptível de glória e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler uma palavra que está escrita, glória a Jesus, louvado seja Deus, no livro, irmãos, de Lucas. Os irmãos que têm a Bíblia aí, pega aí comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 11. Glória a Jesus. Olha que palavra tremenda, irmãos, que nós vamos ouvir hoje. Olha que coisa tremenda que vamos aprender hoje. Livro de Lucas, capítulo 11, aleluia. No versículo de número 37. Olha só, irmãos, o que diz a santa palavra de Deus. Vou esperar os irmãos aí, pegar a Bíblia aí. Mais um minutinho para os irmãos pegar a Bíblia aí, amém, irmãos? Então, vamos ler agora, do 37 ao 43. É muito tremenda essa palavra, irmãos. Hoje nós vamos aprender e saber se existe igreja de Satanás aqui no Brasil. Irmãos, o Brasil está rodeado pelas nuvens densas das trevas nas igrejas. Se contar em porcentagem, 80% das igrejas do Brasil já é de Satanás, irmãos. Irmãos. Eu vou te explicar e vou te dar respaldo bíblico e também vou te dar entendimento de saber que muitas igrejas do Brasil já se corromperam. O Brasil é uma terra, o Brasil é uma nação que a nação mais prostituta que prostitui o evangelho foi o Brasil. Os irmãos têm visto aí quantos escândalos têm sido com esses grandes pastores de nome. Apareceram missionárias de tudo quanto é lado, missionários que não foi Deus que levantou, não foi, porque missionária e missionário, primeiro, porque mulher missionária, ela não pode ensinar nas igrejas, até mesmo vamos fazer um vídeo sobre pastoras, eu tenho amigo pastoras, já avisei ela já sobre por que não é lícito ter pastoras, e isso, pastoras no ministério, não vem de Deus, não vem de Deus. Paulo fala sobre isso, mas eu vou explicar por que Deus permitiu eles no altar de Deus. Então, o Brasil é uma terra pecaminosa. São escândalos. Estava vendo agora, um certo tempo, uma missionária chamou um rapaz de babaca, e ela defendendo a maquiagem, falou do outro rapaz da faca, virou aquela bagunça, e eu fiquei vendo as obras que Jesus falava, do amor, da compaixão, e eu fico pedindo a Deus misericórdia para que Deus salve essas almas, que essas almas não conhecem a Deus e nunca conheceram, mas tem muita agenda por aí, é porque as pessoas são cegas, os mortos sepultam os mortos, né, irmãos? Mas os vivos não deixam mortos operarem na vida, porque a vida triunfou sobre a morte, e a morte não tem poder sobre a vida. Aquelas pessoas que pecam, o salário dela é a morte, por isso que elas andam na mortidão no espírito, por isso que elas são cegas e impiamente vivem diante de Deus. Amém? Então vamos ler aqui 37 ao 43. Está escrito assim a palavra de Deus. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Olha só que tremendo, irmãos. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavrara antes de jantar. Ele disse, agora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Loucos, o que fez o exterior não faz também o interior? É uma pergunta que Jesus falou para os fariseus. Louco, chamou de louco, assim como em Lucas também está dizendo, louco, e quando pedirem a tua alma, o que fez o exterior, não fez também o interior? Daí antes esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Amém, irmãos? Vamos orar um minuto para que o Senhor esclareça a sua palavra. Vamos, sem perca de tempo, para buscar cada dia mais entendimento do Senhor. Oremos, irmãos. Pai poderoso, Espírito Santo,
É nesse exato momento que eu te entrego o meu entendimento, porque o Senhor sabe que o entendimento do homem é loucura para ti. O Senhor me conhece, eu também te conheço. Conhece as minhas tribulações, os meus pensamentos e as minhas mãos e obras também. Senhor, meu Deus, eu estou agora entrando na casa deste homem, nessa mulher, entrando no celular, ó Pai, e na privacidade desta alma. Mas dentro dessa alma, Pai, Senhor, meu Deus, um vazio, Senhor, meu Deus, que não quer se calar, porque esse vazio, ele somente, ó Deus, é tapado pela sua palavra, pelo seu amor e pela sua palavra santa que leva em nós, ó Pai, rios de águas vivas que saltam para a vida eterna, porque o Senhor é santo, é justo juiz. E mais sexta-feira, Pai, estamos para te adorar e exaltar na beleza da tua santidade. Tu és governador de todo o tempo, tu és justo juiz e eterno santo dos santos. Pai eterno, poderoso Deus de glória e de bondade, aviva o meu coração na tua justiça e me dá, ó Deus, a direção da sua graça e do teu testemunho. Assim como o Senhor foi com os profetas, ó Pai, assim o Senhor seja comigo para anunciar o aceitável, Senhor. Tu és santo e nenhum, ó Pai, impuro entrará no teu reino, porque nada entra no reino que causa escândalo. Pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai, penetra nessa alma e levanta o mais pequenino nesta noite, para que eles possam, Deus, reconciliar contigo e se estabelecer de juízo e justiça segundo a sua vontade. Assim nós te agradecemos e te louvamos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler agora, vamos refletir o que Jesus está falando. Pois bem, Jesus está agora, no livro de Lucas, encarando uma realidade. A realidade, irmãos, que muitos não querem encarar. Jesus e também o Espírito de Jesus que se levou a Estevão dentro da sinagoga dos fariseus, Jesus se coloca agora uma batalha. A batalha que os fariseus, entre Jesus, os fariseus querendo que Jesus boicoteasse o Velho Testamento, para que Jesus blasfemasse contra as leis de Moisés. E aqui os fariseus interrogam Jesus, que dentro da mesa eles não lavraram as mãos para comer, mas agora Jesus está dizendo, olha, engraçado, você se preocupa com o exterior, mas o teu interior está cheio de prostituição, o teu interior está cheio de adultério, o teu exterior está cheio de rancor, o teu interior está cheio de mácula, o teu interior está cheio de maldição, o teu interior está cheio de fofoca, está cheio de blá, 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 o teu interior está cheio de mentira, fornicação, adultério, e vocês querem se preocupar com minhas mãos sujas. Foi isso dos dias de hoje que Jesus estava dizendo para essas igrejas hipócritas que o Brasil está admitindo ser implantadas na face da terra. O país mais idolatrado, o país mais sensual, o país mais deteriorado por Satanás é o Brasil, com pastores mentirosos atrás do altar, que deveriam ser presos pela justiça do homem, mas um pouquinho de tempo, esses falsos profetas eram degolados pela ira do meu Deus, porque estão roubando ovelhas e estão esquecendo do amor, e estão esquecendo da santidade que colocaram no bolso. Uma santidade que o Espírito Santo não se coloca nas igrejas mundanas, o Espírito Santo não se faz presente em igrejas que só querem o coração, que esquece que um brinco, que um pó no rosto já destrói a alma, já destrói o corpo e se faz inimizade contra Deus. Obreiros reprovados que não conhecem a Deus e querem se aparecer por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Obreiros, pastores mentirosos, pastores enganadores que não têm contato com Deus, que não conhecem a Deus e estão na tribuna querendo dinheiro, querendo dízimo do homem, querendo hipocrisia. Vocês, miseráveis, filhos da rebeldia, filhos da ira, filhos das trevas, sentirão o poder do Senhor diante do grande dia, porque vocês esconderam a verdade do homem. Aqui no Brasil, o país mais pecaminoso e prostituto, missionárias prostitutas que não conhecem a Deus. E vou dizer mais, irmãos, missionárias prostitutas não é aquelas que
trai o marido, não. Quando você se ama o mundo, quando você faz a vontade do mundo, você para Deus já é prostituta. Você para Deus, irmão, é prostituto. Isso é bíblico, porque não há mais o mundo e nem o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem amado o mundo, você tem feito coisas que não convém e diz ainda que vai morar no céu. É por isso, irmãos, que milhares e milhares de ímpios não estão se convertendo mais pelo esse evangelho banal que a nação brasileira está carregando, essa cruz que não é de Deus, essa cruz que não é de Jesus, uma cruz falsa, uma cruz que está cheia de engano, uma cruz mentirosa. A cruz do meu Jesus, ela traz amor ao próximo, ela traz mansidão, ela traz coerência, ela traz preocupação com aquele que está sofrendo. A minha Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo chora com os que choram, alegra-se com os que se alegra. E quem de vocês tem chorado? Vocês estão atrás do luxo, embaixo do ar-condicionado, vocês estão se esquecendo que o próprio Deus viu também a iniquidade de Eli dentro do templo, quando Eli viu o pecado e fechou seus olhos para o pecado de Ofni e Finéias. Vocês, pastores adúlteros, vocês estão do mesmo jeito, hipócritas, que levam uma juventude miserável, esses jovens que estão nas suas congregações, que não conhece a Deus, que vive transando fora do casamento e cantando em frente do altar da igreja do meu Pai. Vocês, ímpios, pecadores, que estão tentando levar o nome do meu Deus à base de palavras emotivas que fazem o povo chorar, e no fim vocês não têm nada de Deus, vocês escondem de Deus, mas agora vocês escondem por um minuto, mas naquele dia nunca esconderá do meu Deus, porque tudo que está encoberta será revelado perante a face de Jeová. É por isso, irmãos, que Jesus está dizendo isso aqui. É porque muitos estão escondendo a verdade dos homens. Que nos últimos dias haverá um demônio tão terrível, mas tão terrível, irmãos, que esse demônio, ele irá pegar, irmãos, jogar um espírito maligno dentro da igreja, um espírito maligno dentro da casa de Deus. E é por isso, igreja, que muitos estão falando em línguas dentro da igreja e fofocando lá fora, irmãos. Ah, irmãos, igreja do céu, não se corrompe com esses irmãos e irmãs que sapateiam dentro da igreja e lá fora estão devendo, lá fora estão mentindo e prostituindo, dizendo que são de Deus. A Bíblia diz em 1 João 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Sim, irmãos, todos somos pecados, mas Deus não chamou o homem para imundície, Deus chamou o homem para santificação, a santificação do corpo, da alma e do espírito, que a igreja, a Assembleia de Deus do Belém deixou, que a igreja Deus e Amor está deixando, que a congregação cristã está deixando também, irmãos, mas não devemos também ser doutrinados, sair do pé e com a língua acima do pé também. Temos que ter doutrina, mas também temos que ter amor ao próximo, temos que andar com o cabelo grande, mas temos que também zelar por amor e pela fraternidade e obediência a Deus. Irmãos, não adianta ser doutrinado e também não ter Jesus. Então nós estamos vivendo a maior burocracia, a maior lixo, o evangelho bichado que existe na face da terra, esse Brasil. Ô Brasil terrível! E vocês ainda têm noção de dizer que Deus é brasileiro? Aonde que Deus está envolvido com carnaval? Aonde que Deus está envolvido com falsas revelações? Aonde que Deus está envolvido com falsas visões? E nesse WhatsApp dizendo que viu uma escuridão em dezembro de 2016, que até hoje não aconteceu, vocês estão escandalizando o nome de Deus. Moisés escreveu sobre vocês, o próprio Deus falou: Moisés, escreve aí. Ele disse: não falarás o nome do teu Deus em vão. E é por isso que estamos perdendo, irmãos. Por isso que estamos perdendo, irmãos. Almas e mais almas estão indo para o inferno por esse evangelho que os brasileiros têm mostrado para Deus. O evangelho mentiroso,
Essa juventude aí, que coloca o cartaz em cima do altar, a foto da juventude, as irmãs tampando as entranhas, porque a saia está curta. Irmãos, a promiscuidade, a imoralidade entrou na casa de Deus. A Jezabel entrou montado no leão, entrou montado, e estão na boca das missionárias, que dizem que Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está aqui falando. Mas Jesus não anda com este povo. Jesus é santo, ele é santo, igreja. Irmãos e irmãs de todo mundo, igreja do Senhor. Até quando, irmãos, até quando, igreja, nós vamos viver esse evangelho mentiroso, esse evangelho fracassado, esse evangelho sem perseguição? Hoje, você cumprimenta o irmão, ele diz, eu sou salvo, eu sou crente, mas o irmão não está sendo apedrejado, o irmão não está sendo perseguido, alguma coisa tem de errado. Os discípulos sofriam. Eu nunca vi missionária dormir em hotel nas viagens, eu nunca vi Paulo dormir em hotel. Paulo naufragou, ele era missionário, ele passou fome, ele foi açoitado, e vocês dizem ser missionários? Mentirosos! Filhos da obediência de Satanás e do dinheiro e do conforto. Paulo sofreu naufrágio. Timóteo sofreu. Todos os homens de Deus sofreram por uma verdade que vocês escondem. E é fácil jogar um banquete, chamar uma coisa de congregações, e milhões de almas estão ali embaixo para serem enganadas. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Filhos do diabo e da escravidão das realidades sexuais, filhos da concupiscência da carne, da vanglória, dizendo missionário tal vai estar na igreja, mas Jesus não vai estar. Ah, Deus eterno, aonde tem vanglória, Jesus não está, irmãos. Vocês estão deturpando a vontade de Deus e vão cair na mão do Todo-Poderoso. Grande é a justiça, a espada de Deus sobre vocês, que estão escondendo a santidade para as almas. Vocês, que seus pais eram obedientes a Deus, seus pais não podiam nem mexer na ponta do cabelo, porque Deus cobrava em sonho, porque Deus cobrava em visão. E hoje vocês podem cortar o cabelo, podem fazer tudo. Vocês que amam mais o seu corpo do que a Jesus, vocês estão amando mais o seu corpo, desobedecendo a Deus. Irmãos, que agora está liberado o brinco. É a igreja que está liberado o piercing para os irmãos também. Vocês são mundanos. Jovens em chocarrice, em prostituição, cantando em grupo de mocidade. Vocês não têm temor a Deus, não. Vocês não têm temor a Deus. Até onde vocês vão parar, missionárias? Que cobram 2.000, 2.500, 3.000 reais por hora para estar no altar. Até onde a sua alma vai estar presa para esse evangelho secular, evangelho mundano, evangelho sem força, evangelho sem coragem, evangelho da politicagem. Ah, santo Deus. Até quando iremos viver, irmãos, enganados por esses pastores? Jesus é o bom pastor, irmãos. E ele diz que o resto são tudo bandidos. E são mesmo. Porque conhece a árvore pelos seus frutos. Irmãos, se conhece a árvore pelos frutos, o teu pastor que se diz pastor, as almas estão morrendo, ele acorda domingo de manhã, pega as malas e viaja com a família, enquanto muitos estão morrendo, se diz pastor. Missionários que estão em hotel de luxo para pregar, a igreja não consegue nem bancar, mas tem que bancar para trazer o irmão. Vocês que pagam para esses irmãos também, pastores iracundos, sem visão. É hora de denigrir esses irmãos que ficam cobrando o evangelho. Tirar esse joio, irmãos, enquanto as almas estão sofrendo. O porquê que esse evangelho está assim? É simples. O mesmo jovem que leva o meu Jesus nessa camisa aí carregando para cima e para baixo,
É o mesmo jovem que está no WhatsApp cantando as menininhas. É o mesmo jovem que está 3 horas no Facebook. Pastor, sai no Facebook, pastor. Esses pastores mentirosos que estão atrás de Facebook também. Vocês estão afundando o nome do meu Deus, mas o seguinte, Rakanagai, ele vai resgatar de novo o nome dele. A minha Bíblia diz isso, que aqueles que faliram a justiça de Deus, Deus entregará a Sião a justiça verdadeira e entregará a consolação àqueles pobres oprimidos que estavam esperando a sua volta. Nós vamos ver no último dia, seus carnais, filhos do diabo. Anagasharabagai. Jesus está dizendo para vocês, seus fariseus, você que prefere ter uma jovem errante dentro da igreja cantando no coral, do que estar lá no mundo, eu prefiro ela no mundo. Vou repetir, eu prefiro uma jovem desviada dentro da igreja, fora da igreja. Ah, pastor Júlio, mas como assim? Porque por testemunho dela, 100 ímpios não entram na igreja. Se é do mundo, vai para o mundo. Mas se é de Deus, fica com Deus. É por isso que o evangelho está assim. Porque vocês mentiram para as almas. Vocês só pensam em dinheiro. Vocês ficam gritando no altar na carne. E o povo adorando, cantando, falando em línguas. Ah, irmãos. O Brasil é uma terra terrível. Eu estou passando isso para os irmãos. Porque Deus me revelou esse tema, irmãos. Brasil, igrejas fundadas por Satanás. A Pombagira está cantando hino. O tranca-rua está pregando. Ah, pastor, mas não pode. Pode, tem como sim. O próprio Satanás usou o Salmo 91 para pregar para Jesus. No deserto, em Mateus capítulo 4, irmãos. E Paulo escreveu, se possível for a falia como anjo de luz, é o que tem acontecido. O diabo pegou a Bíblia e está pregando e falando em línguas. Irmãos, conhecereis a árvore pelos seus frutos? É os frutos que conhecemos. É hora de se preocupar com sua alma, irmã. Porque o tempo está se esgotando. Irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4, está escrito assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, irmãos, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E está acontecendo. Está acontecendo, irmãos. Muitos deixaram a santidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu tenho dó sim, eu falo dó, D-O, dos jovens que estão se batizando hoje. O que eles estão comendo dentro da igreja. Sabe o que dá mais tristeza? É que um vídeo da verdade como esse, ele fica abandonado no YouTube. Mas quando fala de algum que tem nome, ficam fazendo coisas mentira, falando mentira e não vivendo. Aquilo ali tem ênfase para o mundo. Você sabe por quê? Tem que se cumprir a palavra de Deus. A luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz, igreja. É por isso, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E é por isso que você que está aí me ouvindo agora, você que está na desobediência com Deus, é hora de começar a posicionar sua vida com Deus. Enquanto seja tempo, irmãos, se você morrer essa madrugada, para onde irá a tua alma? Tem um hino que fala muito bem, eu amo muito. Ao findar o labor dessa vida. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, igual aceitar. Amanhã pode ser muito tarde,
Hoje Cristo te quer libertar. Jesus te quer libertar. Jesus quer te transformar. Não com a transformação do fermento dos fariseus, mas com a transformação da palavra, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória, 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 glória! Irmãos, amanhã pode ser muito tarde. Então eu quero dizer para os irmãos, encerrando a palavra nesta noite, que muitos estão se corrompendo, irmãos, é verdade. A Bíblia diz, irmãos, que muitos estão se corrompendo. Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Está escrito em Salmos 34:13. É tempo, irmãos, da igreja se estabelecer na verdade. É tempo de da igreja sair de dentro da igreja e ir para os cultos ao livre, que foram embora os cultos ao livre. A igreja do Brasil hoje não é a igreja de Jesus, irmãos. A igreja de Jesus não é essa daí que você conhece, não. Que fica todo mês de setembro, outubro, fazendo festividades jovens. E muitos jovens que estão ali não vê a hora de se mostrar o salto alto e rebolar dentro da casa de Deus. Os pastores cobiçosos atrás do altar. Não é esse evangelho, não, irmãos. É o evangelho puro, de verdade, santo, irmãos. Santo e irrepreensível. Uma certa feita, uma irmã disse para mim assim: Pastor Júlio, mas você é muito... Você pega e diz para os irmãos que, olha, pode isso, não pode aquilo. Eu falei, irmã, quem fala não é eu. É o Espírito Santo que falou para a igreja da irmã há 30 anos atrás. Eu queria fazer uma pergunta agora para os meus irmãos que estão me ouvindo agora. Vocês têm que compartilhar isso, irmãos, essa verdade que está sendo pregada aqui. Tem muitas almas que não conhecem a verdade porque os pastores só querem dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, uma pergunta para o seu pastor da sua igreja. Eu quero que você faça essa pergunta para o seu pastor. Eu quero que todos agora, os irmãos que estão teclando aí, fazendo comentário, parem agora e olhem para cá. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu queria que você agora perguntasse para o seu pastor da sua igreja e dizer assim para ele: Pastor, quem estava errado e quem está errado? O povo lá no mundo ou o povo de Deus? Ele vai falar que é o povo de Deus hoje. Ok. Agora pergunta para ele: quem estava errado? A doutrina que a igreja foi implantada no Brasil há 30 anos atrás, há 20 anos, há 100 anos, ou a doutrina de hoje? Pergunta para ele por que foi liberado o pintar de cabelo? Por que foi liberado o esmalte? Por que foi liberada a maquiagem? Por que foi liberada a saia rachada que mostra as coxas da irmã? Por que foi liberado o salto alto para as pessoas se rebolarem na casa de Deus? Por que foi liberado? Pergunta, se foi liberado, é porque saiu de regra. E se saiu de regra, é porque, irmãos, se esfriaram. E se esfriaram, é porque, irmãos, não buscaram a Deus. E se eu não buscar a Deus, irmãos, é simples. É porque foram para a política, é porque voltaram e olharam para trás. Eu queria dizer algo para os irmãos também. Queria dizer algo bem real para os irmãos. Pega hoje você que é doutrinado aí. Começa a cantar um hino antigo, os hinos corinhos antigos dentro da sua congregação hoje. As pessoas dão risada, os jovens zoam do hino que você cante. Cadê os hinos antigos, os corinhos antigos? Aí vem você idolatrando a Damares, idolatrando o Fernandinho, idolatrando o Thales Roberto, que estão mais no mundo do que com Cristo. E aí você fala, eles cantam que a sua vitória vai chegar e você chora. Sabe o que é isso aí, esse choro aí? Sabe o que você chora? Não é o Espírito Santo, não. É demônio. Essas músicas gospel de hoje é tudo do diabo.
É, irmãos, e vou te provar. Você só chora na hora que canta esses hinos, e aí você volta para sua casa e faz as mesmas obras. Você chora na igreja, mas chega em casa e você continua pecando. Sabe por quê? Porque esse choro não foi o Espírito Santo, não. Foi o Espírito que Paulo falou da emoção, o Espírito do mundo, que fazem hinos para mexer com o seu coração. Irmão, primeira coisa, ministério de louvor não existe. Todo ser que é espírito tem a obrigação de louvar a Deus. Mas os hinos antigos eram santos, irmãos. Os hinos antigos mexem com a alma. Quando você canta o hino da harpa, parece que ninguém mais gosta de um hino da harpa, porque não tem mais a santidade de ouvi-lo e o temor de ouvi-lo. Acabou, irmãos. A igreja do Brasil está se entregando a Satanás e 80% já foi embora. 20% que resta ainda. Fora do Brasil também, isso serve para os irmãos que estão fora do Brasil também, tudo corrompendo tudo. Esses irmãos que negam Jesus hoje, nega Jesus, quando Jesus fala para viver em santidade, desobedece Jesus e coloca um esmalte no dedo ou um brinco na orelha, quanto mais vai negar o dia que vem a metralhadora na cabeça. O dia da grande dia da ordem mundial, quero ver vocês. Para onde vocês vão? A irmã não pode nem tocar na irmã, se quebrar a unha. Ah, irmã, você quebrou minha unha. Vaidosa. Quero ver o dia da mutilação. Pedro foi jogado em óleo quente, irmã. Imagina você com seu cabelo cheio de chapinha, para você bonitão, no óleo, hein? Imagina. Você ia gritar não pelo óleo, mas sim pelo seu cabelo. Porque você se ama, idolatra o seu próprio corpo e não quer deixar o jeito que Deus quer. Em santidade, honra, em obediência a Deus. Não tem conversa, irmãos. Eu tenho muitas amigas minhas que se maqueiam, mas eu não dou, irmão, espaço, eu não agrado o homem. Como eu disse aqui em 1 Tessalonicenses, eu não vim para agradar o homem, irmãos. A minha esposa está aqui, se um dia ela começar a se rebelar contra Deus, eu separo dela, porque a Bíblia me dá respaldo para se separar do descrente. Eu deixo ela sozinha, mas eu amo mais a Deus do que minha mulher, do que meu filho, do que minha mãe, do que meu pai. E vocês não têm amado a Deus. E é por isso que vocês estão sendo escandalizados. Olha só, 6 coisas que Deus odeia. E 7 ele detesta. Olho altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apranceta para fazer o mal e testemunha falsa que espalha mentira. Isso tudo está dentro das igrejas hoje. Eu quero dizer uma coisa. Se o meu irmão agora que está cheirando fezes, lá no centro de Campinas, entrar agora no culto, sabe o que o obreiro faz? O obreiro fala, você não pode entrar, irmão, fica aí fora. Porque está todo mundo cheiroso lá dentro. Vocês não amam as almas. Vocês têm um rótulo de amor. É como Paulo escreveu sobre vocês. Tem eficácia, aparência de piedade, mas no fim são terríveis. Sabe por que eu choro? Vou dizer para você por que eu choro. Porque eu sei sentir o meu Deus falar. Eu consigo levar todo o culto um paninho desse. Sabe por quê? Porque os crentes antigos levavam pano e choravam. Mulheres pegavam e faziam até assim para limpar o rosto. Os irmãos limpavam até na gravata, choro de lágrimas. Hoje ninguém mais chora na presença de Deus. Perderam a comunhão com Deus. E não foram poucos, não. Foram muitos que perderam essa comunicação com Deus. Aí, Deus me levanta, o anjo vai e leva pessoas ao inferno, ao céu, e vocês acham zombaria. Sabe por que Deus faz tudo isso? Porque Ele te ama, Ele não quer que você vá para o inferno. Ele mostra tudo. Ele disse que faria milagres maiores que o dele, isso é um milagre. Isso é uma obra tremenda, que nem eu, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, por que foi eu que recebi tanto isso? Porque eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro com essa obra.
Os irmãos têm visto a nossa câmera aí, ó, ao vivo. A câmera mais barata do mercado, a gente tem dinheiro para comprar outra. Enquanto os muitos estão enriquecendo aí pela mentira, você que está dízimo em igreja mentirosa vai para o inferno também, você está ajudando uma obra que não é de Deus. É a mesma coisa de dar o dízimo para a Umbanda e para Candomblé para matar almas. E que aqui, irmãos, se ela a palavra de Deus em nossos corações. Mateus 24, 44 diz a palavra assim: vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos vocês esperam. Então, não porém que somos de nós de dia, sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Temos que esperar ansiosamente a volta do Senhor. Mas, irmãos, fugindo da vontade da carne e fazendo menção do nome de Deus. Amém? Toda sexta-feira, às 6h30, estamos aqui. E é tão gostoso aqui. Eu contei os dias e as horas para estar aqui com os irmãos. Eu queria dizer para os irmãos que os irmãos têm visto que eu nunca pedi inscrito no canal. Eu quero que a obra cresça, se Deus permitir crescer. Hoje os pastores falam, deixa o like, se inscreva, que querem se aparecer. Que eu seja oculto entre os homens e que Deus seja transparente e também totalmente glorificado entre vocês. Que Deus seja louvado entre nós e que o pastor Júlio suma e que o pastor Júlio se deterioriza. Eu não quero glória, eu quero que você seja salvo. E para isso, eu sei a tática que Deus me usou. Irmãos, eu queria fazer um momento de reflexão para encerrar. Se todo crente quisesse galardão, olha como o crente está fora do foco do céu. A Bíblia diz que você fazendo obras boas aqui, você ganha um galardão no céu. Imagine se todos tivessem, irmãos, vamos colocar assim, preocupado com o galardão. O que aquela pessoa ia fazer? Nesse exato momento, ia ter uma discussão lá fora. Você ia sair para fora e ia dois crentes brigando. Eu quero ajudar primeiro. Não, eu vi primeiro. Eu vou ajudar primeiro. O galardão aqui é meu. Vai achar outro galardão aí. Era para ser assim. Alguém está preocupado em galardão? Alguém está preocupado? Não estão, não. Não estão, não. Porque estão preocupados com a fantasia do mundo. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos que participaram nesta noite. E aqueles que vão ver esse vídeo também. Divulgam, irmãos. Divulgam toda sexta-feira, 6h30, esse canal. Embora eu vou parar com ele, vai chegar um tempo que eu não vou fazer mais. Mas divulgam porque aqui está saindo rios de águas vivas que saltam para a vida eterna, porque é a verdade. Jesus disse para mim um dia, filho, enquanto eu estiver com você, você vai pregar a verdade. Mas quando você parar de pregar a verdade, eu já não estou mais com você, porque eu sou a verdade. Então, é por isso que em muitos altares Deus não está. Amém? E próximo vídeo vai ser sobre libertação. O que é libertação? Como é a libertação? E será que existe realmente ministério de libertação? O meu aí, está escrito Pastor Júlio Cruz Libertação. Será que existe? O que é uma libertação? Amém? Irmãos, eu queria deixar bem claro também, os irmãos aí estão me confundindo com outro pastor Júlio Magalhães. Eu sou o pastor Júlio César, né? O trabalho do irmão é a parte do meu. Então não confunda se o irmão está lá com o canal, o que ele fala, meus irmãos falam, mas você falou, não falei nada disso. Quem falou foi outro irmão lá, né? O irmão lá do outro ministério lá, não sei que ministério que é ele e tal, mas aqui é um ministério à parte. Então, esse ministério aqui não foi eu que fundei, foi fundado por Deus e eu prego a verdade para os irmãos. Eu não sei se os outros pregam, não quero saber também, só quero saber que eu tenho 20 mil pessoas para cuidar e para orar por eles. É isso que eu estou preocupado. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo de Deus conforte o seu coração e que a glória de Deus fique sobre a sua cabeça. E compartilhe esse vídeo, irmãos, em WhatsApp, compartilhe. Essas almas têm que saber da verdade, que muitos vão cair no inferno por causa de bobeira, porque muitos pastores só querem somente a lã das ovelhas. Amém? Vamos fazer a oração final, então, da sexta-feira, forte, na sexta-feira com Deus. Vamos orar, então, e vamos pedir para o Senhor conhecimento e graça. Poderoso Espírito Santo,
Deus de glória, Deus de maravilha. Eu louvo o Senhor porque até aqui o Senhor me sustentou, pela minha boca, Deus abrir e fechar. Eu louvo a Ti porque o Senhor, ó Deus, um dia me abençoou e me levantou com um instrumento de verdade, ó Pai. Pai, eu Te glorifico porque o Senhor também é um Deus tão justo, um Deus tão poderoso, que me colocou, ó Deus, nesta obra para anunciar, ó Deus, o ano aceitável, Senhor. Pai eterno, poderoso Pai da eternidade, me dê força e da minha ajuda, da minha família, essa família também que está me ouvindo, este irmão ainda que está em decisão dos seus caminhos, anima, Senhor, coloque as suas mãos santas e agarre-o, e caminhando com ele para a eternidade e a vida eterna. Pai eterno e poderoso Jesus, me ajude e me sustenta em sabedoria e graça, e que o Espírito do Senhor venha estar sobre nós. Pai eterno, abençoa cada irmão e a cada irmã, para a glória de Deus Pai, o nosso Salvador. Senhor Jesus, dai a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu tive uma visão só de 2 revelações. Tem uma irmã que está ouvindo o canal agora, são 2 irmãs, que teu filho, a esse mês aqui ainda, antes de findar, vai ter um livramento de Deus. E vai ser de morte. Livramento de morte, receba aí. Depois deixa no comentário o que Deus mostrou, porque muitos já estão comentando a vitória que Deus está dando. Amém, igreja! Glória a Deus! Que palavra tremenda, irmãos! Aleluia! Vocês perceberam que eu estou com gravata vermelha hoje, né? Aí, ó, gravata vermelha. Sabe por que eu tô... Os irmãos um dia perguntaram para mim, pastor Júlio, por que você usa branco? Só usa branco. Eles são tão ignorantes que eles dão um vídeo meu e já vai julgando. Tem vídeos aí. Mas eu gosto do branco porque eu sei o que o branco representa. Representa muita paz, muito céu, né? E esse vermelho aqui, hoje eu vim trazendo, simbolizando o sangue de Cristo. Olha aqui, ó. Por que a gravata está assim, ó? Simbolizando o sangue da vertical, aleluia. O sangue pingou, ó, e foi para o chão, ó. O sangue da vertical caiu e temos redenção. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E saibam de picuinha. Vocês aí não ficam discutindo. Se entrar, vocês que comentam no canal. Se entrar alguém aí querendo discutir, sai fora, não fica fora de discussão. Deixa falar, ignora e vamos para o céu. Porque é tempo de aceitar o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça de Deus seja sobre todos vocês. E que Paulo escreveu dizendo que Deus que excede todo entendimento, o amor de Deus que excede todo, guardará nossa mente e nossos corações em Cristo Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Fique na paz. Um grande abraço, um grande aperto de mãos, irmãos, das irmãs também, e um beijo no rosto dos irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Fica na paz.